Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assessor Outlier e hoje a gente vai falar sobre como utilizar o método do Spin Selling para marcar reuniões sendo assessor de investimentos. Lembrando que aqui no canal eu te ajudo a ganhar mais de 10 mil reais em comissões líquidas sendo assessor todos os meses. Para quem não conhece, o Spin Selling ele é um método que já existe há mais de 30 anos. Inclusive tem um livro bem bonito, interessante de tu ler, que a gente vai colocar a recomendação dele aqui na descrição e aqui na tela. Mas vamos prestar atenção aqui no vídeo agora, neste momento. Essa foi uma pergunta que eu recebi de um seguidor aqui do canal e a gente vai falar um pouco sobre como fazer essa abordagem, como fazer a prospecção, inserindo o método do Spin Selling dentro da ligação. Antes da gente falar do Spin Selling, eu vou colocar aqui no nosso quadro a estrutura da ligação de prospecção como assessor de investimentos. Então tudo vai começar com a apresentação. Então esse é o primeiro passo. A gente vai se apresentar. Porque ninguém conversa com um desconhecido. A gente precisa dizer quem que a gente é, de onde que a gente fala e meio que situar o prospect de quem é essa pessoa, né, que está fazendo a ligação, ou seja, a gente. Então esse é o primeiro passo. E é importante sempre destacar aqui a autoridade. Falar o nome da tua corretora, do teu escritório, enfim, e se apresentar como um especialista em investimentos. O segundo passo vai ser a ambientação. Então a gente vai dar um contexto do motivo pelo qual a gente está fazendo esse contato com o prospect e a gente vai informar também de onde que a gente conseguiu os dados desse prospect. Foi uma indicação? Foi um material na internet que ele baixou? Ou então, se for uma cold call, tu pode falar que semanalmente tu levanta uma lista de potenciais clientes, de empresários bem-sucedidos da reunião e tu resolveu entrar em contato com ele. Ou então que mensalmente tu faz eventos pelo Brasil e recebeu a indicação desse contato. Enfim, vai depender da forma como tu gera esse lead, né? Tem essa geração de leads no teu funil. Então a gente já se apresentou, a gente fez a ambientação e agora a gente começa a usar o Spin Selling na terceira parte do nosso script, que vai ser o que eu chamo de pergunta, né? A gente vai começar a fazer perguntas para o nosso prospect. Então observa que nos dois primeiros passos é um script. Querendo ou não, tu pode escrever ali num bloco de notas e simplesmente ler o que tu escreveu em todas as ligações. E o bom disso, de usar esse script, né, que até então é um Ctrl+C, Ctrl+V, ó, esse aqui é um script, o passo 1 e o passo número 2. E o bom disso é que tu consegue escalar a tua assessoria. Então, se tu é um líder de um time, tu pode replicar isso para todo o time. Todos os liderados, todos os assessores conseguem basicamente ler o que está escrito nesse script. Mas a partir de agora, quando a gente entra nas perguntas, a gente não vai seguir script, a gente vai fazer uma ligação consultiva. Aqui o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque tu vai ter que conhecer de mercado, tu vai ter que estudar, tu tem que entender o que está acontecendo na economia e fazer literalmente uma consulta com o teu prospect. É como se tu fosse num médico, tu tem uma dor lá no dedão do teu pé, sei lá. E aí o médico não tem um script, né, uma solução que ele vai usar igualmente para todos os pacientes. Cada paciente que chega na clínica dele vai ter um diagnóstico diferente. E aqui vai ser a mesma coisa. Tu vai ter prospect que é empresário, prospect que é médico, advogado. Um vai querer ganho de capital, o outro quer geração de renda, o outro quer blindar o patrimônio. Então são dores e soluções diferentes que tu vai adotar. Por isso o buraco é mais embaixo. Mas aqui na etapa de perguntas que a gente vai utilizar o Spin Selling. Aí agora a gente começa a entrar no assunto. O Spin se resume a 4 letras. O S de situação, o P de problema, o I de implicação e o N de necessidade. Falando agora do método do Spin Selling, a ideia é que o próprio prospect diga que ele está com aquela dor, com aquele problema e que ele mesmo traga a solução. Então a gente, como assessor de investimentos, vai meio que direcionar a conversa através de perguntas e ele vai trazer as respostas. Então é exatamente o contrário de tu pegar uma solução pronta aí, um script que tu copia e cola no teu discurso
e sai metralhando palavra por palavra em cima daquele prospect, tentando vender para ele. Isso é errado, tá? Isso não funciona. A gente precisa ser um consultor, né? A gente vai entrar com uma venda consultiva. E o Spin Selling te ajuda nisso, mas através de perguntas. Então, o primeiro passo é fazer perguntas de situação, onde a gente vai entender qual que é o cenário atual desse prospect. Ele mesmo vai falar sobre o cenário dele. Então, tu pode fazer perguntas do tipo: pô, Pedro, e como que tá aí a situação atual da tua família? Me conta um pouco mais sobre o cenário do teu trabalho. Então, faz esse tipo de pergunta para entender qual é o cenário dele, ou então, qual é o teu objetivo futuro, quais são as experiências negativas que tu já teve nos investimentos. Faz perguntas para entender qual que é a situação daquela pessoa. Uma vez que esse prospect falar alguma dor ou algum desejo, tu pode se firmar nessa dor ou nesse desejo e ir para a próxima pergunta, que é uma pergunta de problema. Por exemplo, o prospect soltou ali na conversa que ele teve uma experiência muito ruim com um assessor no passado ou com um gerente de banco. E aí tu pode confirmar com ele. Pô, então Pedro, tu comentou ali que uma experiência negativa lá do banco com o gerente, né, foi ruim para os teus investimentos. Isso seria um problema para ti? Então agora, através dessa pergunta, o próprio prospect, o Pedro, vai afirmar para ti que aquilo é um problema e vai fazer com que ele entenda que um atendimento ruim, uma experiência negativa no banco é um problema para ele. E depois a gente vai para a parte da implicação. Então a pergunta vai ser algo do tipo: Pedro, e se tu continuar com esse atendimento ruim lá no banco, aquele gerente que não pensou nos teus objetivos, pensou mais na comissão dele, tu não acha que a implicação disso seria te afetar nos investimentos e continuar derrubando a tua rentabilidade? Ao invés de tu ganhar 15% ao ano, que é o mínimo que a renda fixa paga hoje, continuar ganhando 5%, que é a inflação, ou seja, a tua carteira está horrível, está rendendo muito pouco. Tu acha que isso vai continuar acontecendo? Então essa é a ideia, tá? Trazer perguntas de implicação em relação àquele problema que ele teve no banco. E ele mesmo vai reafirmar para ti que sim, isso é uma implicação do problema que ele tem. E depois, na última etapa, a gente vai desenhar um cenário ideal. Qual seria o cenário ideal? Pedro, o que tu acha então se a gente fizesse uma mudança aí, uma melhora nessa tua carteira? Tu acredita que se tu tivesse um atendimento melhor, um gerente de conta que pensasse nos teus objetivos e não nos objetivos dele, tu acredita que esse cenário seria o melhor para ti, o melhor a se fazer? Então a própria resposta do Pedro, desse prospect que está tentando captar, vai ser a solução aí, né, a venda. E dessa forma a gente consegue direcionar através de perguntas o prospect para que ele responda aquilo que tu quer ouvir. E ele mesmo vai fazer a venda que tu quer. Então esse é o Spin Selling, tá? Mas na receita do bolo aqui, ó, ele vem na etapa 3. E agora, chegando no final do vídeo, a gente tem uma etapa muito importante. Não adianta de nada a gente ter a apresentação, a ambientação, o Spin Selling feito, se a gente não fizer a quarta e a última etapa da melhor forma possível. Mas antes eu quero te convidar para um evento online gratuito que eu vou fazer, vou deixar o link aqui na descrição. O assunto, o tema do evento é como ganhar 10 mil em comissão sendo assessor de investimentos. Então, clica no link, te cadastra, depois acessa o grupo do WhatsApp, onde a gente envia os comunicados e todas as atualizações. Mas vamos lá, a quarta etapa vai ser o agendamento. E aqui no agendamento, muitas pessoas erram, por esse motivo que eu já vou te falar. Vou simplificar aqui com um AG, que significa agendamento. As pessoas simplesmente jogam ali o horário e deixam combinado com o prospect, mas não fazem o mais importante de tudo, que é o follow-up e o reforço da agenda. Então, quando tu agenda ali com o prospect, tu precisa reforçar que a tua agenda é escassa, é corrida, tem muitos clientes para atender. Se tiver qualquer imprevisto, tem que avisar com antecedência. Depois fazer o follow-up, que é muito importante, é mandar o WhatsApp, é fazer ligação de novo, é mandar áudio, é mandar uma prévia do estudo que tu está preparando, é fazer mais uma ligação. Então, quanto mais follow-up tu fizer com esse prospect, maior a chance dele aparecer na reunião, tu captar ele e fazer belas comissões. Espero que tu tenha gostado, já segue a gente aqui no canal,
te inscreve para participar do evento e te vejo no próximo vídeo.